Vamos abrir a Escritura Sagrada em Gênesis, capítulo de número 12, do versículo de número 1 a 3. E depois nós leremos na carta aos Gálatas, capítulo de número 3. Estamos estudando as passagens do Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo. Embora a Bíblia Sagrada consista em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia, ela é uma unidade. Esses dois testamentos, eles se completam. E o propósito da Bíblia Sagrada é nos revelar Jesus Cristo. Então, estamos estudando como que essas passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e como que o Novo Testamento mostra que, de fato, elas falam sobre Jesus. Em Gênesis 12, do versículo de número 1 a 3, diz assim: O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E você, ou em você, serão benditas todas as famílias da terra. Veja agora em Gálatas, no capítulo de número 3, como que o apóstolo Paulo interpreta esse texto de Gênesis 12. Do versículo de número 6, do capítulo 3 de Gálatas, diz assim: E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo de número 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo interpreta que a bênção de Abraão, ela é de fato cumprida em Cristo Jesus, e por conta disso, todas as famílias da terra são abençoadas pelo descendente de Abraão, que é Jesus. Mas lá em Gênesis 12, a palavra de Deus que aparece para Abraão é essa frase: em você serão benditas todas as famílias da terra. Se você não ler o Novo Testamento, se você não compreender que as famílias da terra são abençoadas em Abraão somente por meio de Jesus Cristo, você fica se perguntando como que aquela família de Abraão poderia, de alguma maneira, ser uma bênção para todas as nações. Aquela família tinha muitas disfuncionalidades. Se você observar, Abraão, na história bíblica, era um indivíduo que estava continuamente pedindo que a esposa dele mentisse para outras pessoas, dizendo que ela era apenas irmã dele, porque ele tinha medo de que, por causa da beleza da sua esposa, ela deveria ser muito bonita, por causa da beleza da sua esposa, os homens haveriam de matá-lo para ficar com ela. Então, por conta desse medo de homens, ele pedia para a esposa dele mentir. Era uma situação totalmente disfuncional. Deus não aprovava aquilo. E, em várias ocasiões, aquele homem foi colocado em uma situação de grande perigo. Abraão ainda foi aquele indivíduo que facilmente aceitou a sugestão da sua esposa, Sara, para que ele tivesse um herdeiro através de uma concubina dela. E aquilo criou problemas também, tanto para o casal, de tal maneira que no capítulo 16 de Gênesis, Sara chega para Abraão e diga: seja o Senhor juiz entre mim
e ti. Talvez alguns intérpretes bíblicos tenham dito que naquele momento é como se Sara estivesse pedindo o divórcio para Abraão, dizendo que Deus julgue a nossa causa. A nossa situação está insuportável. E aquilo precisava também de reparos. Além do mais, aquela família vivia sempre num clima de tremenda insegurança, porque Deus prometeu para eles uma terra, mas a terra estava habitada por inimigos, cananeus, um povo muito mau, corrupto, e eles viviam em uma verdadeira insegurança naquele momento. Quando você olha só para a vida da família de Abraão, você fica se perguntando como que aquela família poderia abençoar todas as nações da terra. Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero que você considere algumas coisas sobre esse livro de Gênesis. Para algumas pessoas, o livro de Gênesis, ele contém apenas histórias irrelevantes. Fala sobre uma outra cultura, fala sobre um outro povo, fala sobre outras pessoas que não têm muitas aplicações atuais nos nossos dias. Mas Gênesis, ele é apenas um prólogo, ele é apenas o início, é o primeiro ato desse grande drama que nós encontramos na Escritura Sagrada, que é o drama da redenção. Aqui em Gênesis nós temos a descrição da criação, a descrição do pecado, da queda, mas nós temos também a descrição dos primeiros passos que Deus tomou, ou das primeiras iniciativas, para constituir um povo, e nesse povo haveria de vir o Messias. Gênesis é esse livro das origens. A origem do cosmos está registrado aqui, a origem da raça humana está registrada nesse livro, a origem do pecado, mas também a origem dos primeiros atos da graça de Deus. E é justamente nesse livro que nós encontramos a origem do povo de Israel, e desse povo de Israel haveria de vir o Messias, Jesus Cristo. E é por isso que nós chegamos nesse capítulo 12. Aqui no capítulo 12, como se a história tivesse um novo episódio, uma nova ênfase. Até o capítulo de número 12, em Gênesis, você tem alguns detalhes tristes e até melancólicos. Fala sobre o julgamento de Deus sobre Adão e Eva por causa da desobediência deles. Fala sobre o julgamento de Deus sobre Caim, que havia matado Abel. O julgamento de Deus sobre toda a humanidade, porque o pecado havia crescido de tal forma que Deus teve que trazer um dilúvio, mas depois do dilúvio a situação não melhorou. Os próprios filhos de Noé, e depois também aqueles homens que edificaram Babel, eles continuaram pecando contra Deus. É no capítulo de número 12 que você parece que tem essa pausa de grandes julgamentos para aquele momento em que Deus agora toma a iniciativa e decide criar um povo e decide abençoar um povo. E nesse capítulo 12, ele já começa com essa palavra bênção. Ele diz para Abraão, sê tu uma bênção. E ele diz para Abraão, eu te abençoarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Só para você entender bem o que está acontecendo aqui, talvez seja muito importante nós analisarmos qual que foi o contexto em que Deus fez essa promessa para Abraão. O contexto aqui era aquele contexto do episódio de Babel. A palavra Babel significa casa de confusão. E havia um homem daquela região da Mesopotâmia, o atual Iraque, hoje, um homem chamado Nimrod, que era um homem muito poderoso, muito influente, e ele decidiu, era um líder, e ele decidiu agregar algumas pessoas ao seu redor, e eles iriam desobedecer a Deus totalmente. Deus havia determinado para eles que eles crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra, se espalhassem pela terra. Nimrod diz, nós não vamos nos espalhar, nós iremos nos ajuntar. E nós iremos construir para nós uma torre que ela será tão alta, mas tão alta que ela vai chegar ao céu. E nós celebraremos o nosso nome, o nome da humanidade,
Pensa, o primeiro passo do humanismo, não é? Primeiro passo do humanismo, você proclama que o homem, que o ser humano, de fato é grande, e você constrói essa grande torre. E isso está registrado no capítulo de número 11. A questão é que o Senhor Deus decidiu frustrar a perspectiva deles. Deus destruiu a torre e Deus confundiu a língua daquelas pessoas de tal maneira que elas não entendiam o idioma que estavam falando e elas, por conta disso, elas tiveram que se espalhar novamente por toda a terra. Ali nós ficamos sabendo da chamada a maldição de Babel. A maldição de Babel foi a verdadeira confusão que as pessoas começaram a ter daquele momento em diante. Foi o momento em que eles vivenciaram uma verdadeira desunião. O que é interessante é que, quando Deus chama Abraão, ele chama naquele contexto. O episódio de Babel tinha acabado de acontecer, e agora Deus chama Abraão, e Deus vira e diz assim para Abraão: Abraão, não será você que vai engrandecer o seu nome. Não será você que vai fazer como aqueles homens de Babel, tornar célebre o seu nome. Eu engrandecerei o teu nome e eu te abençoarei. O chamado de Abraão, ele vem como um contraste para aquilo que havia acontecido em Babel. Em Babel, a desobediência resultou em maldição. Em Abraão, a obediência de Abraão vai resultar em uma bênção, e bênção não apenas para ele, mas uma bênção também para todo o povo. Uma outra coisa que é interessante você notar sobre esse chamado de Abraão é que quando Abraão foi chamado, ele vivia com um povo pagão. Ele vivia na região de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, atual Iraque, do mesmo lugar de onde era Nimrod. Eles adoravam outros deuses. Até hoje é possível encontrar alguns vestígios de templos que eles construíam, chamados zigurates, que eles adoravam a lua, adoravam os astros, adoravam o sol e assim por diante. Abraão vem daquele contexto pagão. E Deus o chama, e ele ouve a palavra e a voz de Deus, e ele resolve, então, atentar para Deus. Quando Deus chama Abraão, no versículo de número 1, do capítulo 12, Deus diz para Abraão deixar algumas coisas, do geral para o específico. Ele diz: deixa a tua terra. Terra é algo abrangente. Deixa também a sua parentela. Deixa também a casa do teu pai e vem para uma terra que eu te mostrarei. Toda a iniciativa nesse chamado de Abraão foi de Deus. O personagem central de toda essa história não é Abraão, é o próprio Deus. Abraão poderia ser comparado com aquele Nimrod, mas Deus não chamou Nimrod. Deus resolveu chamar justamente Abraão, e em todo momento você observa Deus dizendo assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus está se comprometendo aqui em tomar a iniciativa e realizar aquilo que ele está prometendo para Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele coloca duas condições para Abraão. Ele diz: você vai sair e você vai deixar e você vai sair para uma terra que eu te mostrarei. Deixa o teu povo. Há um aspecto negativo, né? Sai desse povo e vai para uma terra que eu te apresento. É como se Abraão tivesse que romper com o seu passado e, a partir daquele determinado momento, seguir somente o Senhor Deus. E Deus faz 7 promessas para Abraão. Se você observar nos versículos 2 e 3 aí, você vai ver 7 promessas. Para aqueles que gostam de número ou numerologia da Bíblia Sagrada, 7 é o número da perfeição. E se você observar as promessas que Deus faz para Abraão, elas consistem nesse número, sendo que a última delas culmina nisso que nós chamamos
e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Veja bem, a primeira promessa que Deus faz para Abraão está no versículo de número 2. Eu farei de você uma grande nação. Primeira promessa. A segunda promessa, você será abençoado, eu te abençoarei. Versículo de número 2, eu engrandecerei o seu nome. Veja, lá em Babel eles estavam dizendo, nós engrandeceremos o nosso nome. Agora Deus está dizendo para Abraão, sou eu quem vou engrandecer o seu nome, Abraão. Versículo de número 2 ainda, você será uma bênção. Você não apenas será abençoado, mas você será uma bênção. E aqui uma coisa bem interessante nós lembrarmos. Normalmente, Deus nos abençoa para sermos uma bênção para outros. Então, daqui a pouco você vai ver um outro aspecto da promessa. Então, veja, eu farei de você uma grande nação, você será abençoado, eu engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. Versículo de número 3, eu abençoarei os que te abençoarem. Todos aqueles que forem a favor de Abraão receberão a bênção de Deus. Mas eu te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se levantar contra ti, de alguma maneira, terá a minha oposição. E aí vem a sétima promessa de bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas se você pensa que tudo aqui é flores e maravilhas, existe uma grande tensão nesse texto. Porque Deus promete transformar Abraão em uma grande nação, mas Abraão não tinha uma família ainda. Abraão tinha uma esposa, mas a sua esposa não tinha filhos. O capítulo de número 11, versículo de número 30 diz, Sarai era estéril e ela não tinha filhos. Enquanto você é casado e você tem uma esposa, você é um casal, vocês dois são um casal. Mas para vocês constituírem uma família, filhos terão que nascer dessa união. O ponto é que Deus disse para Abraão, eu farei de você uma grande nação. Mas como ser uma grande nação se nem filho tinha ainda? Há aqui um ponto de grande tensão. E quando Abraão obedece a Deus, ele expressa a sua fé em Deus. E o ponto central é que todas essas promessas aqui, elas não dependeriam de Abraão, mas elas dependeriam da ação e da atuação de Deus na vida de Abraão. As promessas eram 7. Elas culminavam nessa promessa última, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa manhã, eu quero observar com você duas coisas. Primeiro, eu quero considerar com você qual que foi a bênção de Deus prometida para Abraão. E, em segundo lugar, qual que foi o cumprimento dessa bênção de Abraão em Cristo Jesus. Dê uma olhada na bênção que Deus havia prometido a Abraão. Deus deu 3 mandamentos para Abraão quando Deus o chamou. Ele disse assim, sai da tua terra, versículo de número 1. E ele diz, eu te darei outra terra. Ou seja, você abre mão de uma, que eu te enriqueço com a outra. Depois ele diz, sai da tua parentela, e eu darei para você uma nação. Sai da casa do teu pai, e eu tornarei você uma bênção para todas as outras famílias. Então, o que Deus está prometendo para Abraão aqui? Em primeiro lugar, Deus está prometendo uma posse. Deus está prometendo uma terra. Eu vou dar uma terra para você. Você que é peregrino, que anda vagueando por aí, que não tem uma terra, não tem uma propriedade, eu darei uma posse para você, Abraão. Em segundo lugar, Deus está dizendo para Abraão, eu darei para você um povo. Você se tornará uma grande nação. Dessa nação deveria vir, de fato, o Messias, Jesus Cristo. Esta nação era uma nação que ela vinha da chamada família de Eber. Por isso eles são chamados hebreus. Era uma nação que vinha daquele filho de Noé chamado Sem. Por isso eles são chamados semitas. E agora esses semitas, esses hebreus, eles vão
serem constituídos em uma nação em Abraão. Então você vai receber uma posse, uma terra, você vai receber um povo, uma nação, e você vai receber um propósito na sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O seu propósito será ser um canal de bênção para outras pessoas. Você, outros povos, outras famílias serão abençoadas através de você. Agora considere comigo algumas coisas. A bênção que foi prometida para Abraão, ela não consistia apenas em deixar de fazer algo, mas em fazer outra coisa positiva. Você deixa de voltar para sua terra, você deixa de voltar para sua parentela, mas você vai para uma terra que eu te mostrarei. É muito importante você notar isso, porque alguns cristãos pensam que ser cristão é apenas você deixar de fazer algumas coisas. Você deixa de beber, você deixa de ir na festa, você deixa de fumar, você deixa de, ir a qualquer outra coisa. Mas eles esquecem que ser um cristão não é apenas você deixar de fazer algo, mas é você fazer outras coisas que agradam a Deus. Tem algumas pessoas que pensam que ser cristão, elas confundem com o deixar de algo, e eu me lembro nesse aspecto de uma ilustração que eu ouvi, uma ocasião do reverendo Russell Shedd, já falecido, mas o Dr. Russell Shedd disse que na África havia uma tribo indígena e um missionário que pregava o evangelho para aqueles nativos ali, e um dia um nativo chegou para o missionário e disse assim: missionário, quer dizer que se eu me tornar um cristão, se eu me tornar um crente, eu não poderei mais ir aí na tribo e pegar uma outra mulher e trazê-la e ter relações com ela? E ele vai dizer: não, você não pode, porque isso é adultério e a Bíblia diz: não adulterarás. Ele diz: missionário, quer dizer que se eu me tornar um cristão, eu não poderei entrar em qualquer tenda de outro nativo e pegar o que ele tem e levar para a minha tenda e ter aquilo como minha posse? Ele vai dizer: não, porque a Bíblia diz: não roubarás. E ele vai dizer: quer dizer então que para eu me tornar um crente, eu não poderei mais sair com os meus bravos e fazer uma grande matança e matar gratuitamente pessoas de uma outra tribo? Ele diz: não, porque a Bíblia diz: não matarás. Ele diz: então eu quero me tornar um cristão, porque eu estou muito velho para fazer qualquer uma dessas três coisas. Então, há muitos crentes que pensam justamente isso. Ser um crente é apenas deixar de fazer algo. Deus disse para Abraão: você vai deixar de fazer algo, você não vai voltar para a sua parentela, não vai voltar para o seu povo pagão, mas você vai me obedecer, você vai caminhar comigo. Ser cristão é ter a alegria de obedecer a Deus. Uma outra coisa que é importante você lembrar é que quando Deus promete essa bênção para Abraão, essa bênção vai revestir a vida de Abraão de significado. Abraão não será visto apenas como um peregrino, mas a partir deste momento a vida dele passa a ter sentido, porque ele vai viver para ser uma bênção para todas as nações. Ele seria um canal, de alguma maneira, para abençoar todas as outras nações. Na família dele, da família dele, haveria de nascer o Messias, que haveria de abençoar todas as famílias da terra. E a bênção de Abraão, a garantia dela, era a garantia que o próprio Deus haveria de fazer. O selo da garantia é: eu farei isso para você. O próprio Deus, que não pode mentir, ele se empenhou em abençoar Abraão. Deus prometeu uma posse, Deus prometeu um povo e Deus deu um propósito para a vida de Abraão. Só que parte daquela promessa de Deus, na verdade, não se cumpriu em Abraão. Na verdade, Abraão nem recebeu uma terra. Quem vai receber a terra serão pessoas de uma geração futura, na época de Moisés, Josué, quando eles entram na terra prometida. Abraão peregrinou pela terra, mas ele nunca teve a escritura da terra.
A Bíblia Sagrada diz que ele obedeceu pela fé e ele acreditou nisso. A Bíblia Sagrada também diz que Abraão não se viu sendo uma bênção para outras nações. Ele não viu como que a vida dele pôde, de alguma maneira, abençoar outras nações. Aquilo seria cumprido futuramente. A única coisa que Abraão viu em vida foi um descendente, quando nasce para ele Isaque, e a Bíblia diz que em Isaque ele haveria de ter toda a sua descendência. Mas veja bem esse aspecto da promessa de Deus para Abraão, que vai se cumprir em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo interpreta isso para nós lá na carta aos Gálatas. E se você puder voltar a sua Bíblia para Gálatas, capítulo de número 3, você vai observar isso ali. Essa bênção que foi prometida a Abraão precisou de um cumprimento futuro. Já estava previsto que ele seria, nele seriam abençoados, está no futuro aí, todas as famílias da terra. Abraão não viu isso. As famílias da terra só foram abençoadas em Abraão por meio de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, não apenas hebreus, não apenas semitas, não apenas judeus são salvos, mas povos, gentios. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, quando ele diz, para que a bênção de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu e você, de alguma maneira, somos adotados na família de Deus, nesse momento está se cumprindo a bênção de Deus para Abraão e todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão, por meio de Cristo Jesus. Mas para que você observe bem, o apóstolo Paulo chama essa bênção, no versículo de número 8 do capítulo 3, de evangelho. Ele diz assim, e isso é extremamente significativo para mim, porque nós pensamos que o evangelho só está no Novo Testamento. Nós pensamos que o evangelho foi só depois que Jesus nasceu. Mas ele diz assim, toda a Escritura, ou tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho para Abraão. Que evangelho foi esse? Como que a bênção de Abraão foi cumprida em Cristo Jesus? E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento. Em Jesus Cristo nós não temos uma propriedade, mas nós recebemos uma nova identidade. Em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós fomos adotados por Deus, nós recebemos uma nova identidade. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo tomou sobre os seus ombros os meus pecados, os seus pecados, todo o nosso histórico de vida, de desobediência a Deus, e ele morreu pelos nossos pecados. Mas ele nos reveste com a sua justiça, ele nos reveste com o manto da sua justiça, e nós somos chamados filhos e filhas de Deus. O fato de nós sermos adotados por Deus em Cristo Jesus significa que nós recebemos uma nova identidade em Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes Satanás tenta fazer com que você duvide. Eu sei que muitas vezes a sua consciência de pecados, de coisas que você cometeu lá no passado, ela te perturba. Mas o apóstolo Paulo diz que esta é a mensagem do Evangelho, que em Cristo Jesus, não uma propriedade, mas uma nova identidade. Eu gosto muito de me lembrar daquela ilustração que fala que Martinho Lutero, o reformador, quando em uma determinada ocasião ele estava orando
e ele subia pela escadaria de uma igreja, e ele ajoelhado naquela escadaria, ele orava, e enquanto ele orava, vários pensamentos horríveis vieram à sua cabeça, como se o próprio inimigo estivesse acusando-o naquele momento, falando dos seus pecados, das suas mazelas, das suas transgressões, de tantas vezes que ele havia entristecido o Espírito Santo de Deus. E abatido por sua culpa, ele só tem um alívio quando ele diz: tudo isso é verdade, Satanás, mas é verdade também que em Cristo Jesus Deus me perdoa de todos os meus pecados e eu recebi uma nova identidade em Cristo Jesus. Às vezes que você for perturbado por esses pensamentos de culpa, de dúvidas, de dardos inflamados do maligno, volte para a Escritura Sagrada, volte para a Palavra de Deus, que diz que a bênção de Abraão, que foi cumprida em Cristo Jesus, ela dá para você não uma propriedade nessa terra, mas ela traz para você uma nova identidade. Você recebe a identidade de ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção ainda nesse texto de Gálatas é que a bênção de Deus prometida a Abraão e cumprida em Jesus Cristo não nos oferece uma nação, mas ela nos oferece o resgate da maldição. Versículo de número 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu a ira de Deus sobre si, para que eu e você, ao invés de recebermos a ira, possamos receber o perdão do Pai Celestial. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo teve uma coroa de espinhos cravado no seu crânio, para que eu e você pudéssemos receber uma coroa de glória nos céus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi crucificado nu, para que eu e você pudéssemos ser revestidos dos mantos da justiça, a justiça do próprio Senhor Jesus. Ele nos resgatou da maldição. Ele não nos dá uma nação, mas ele nos resgata da maldição. Nele nós temos plena salvação. E observe o que Paulo escreve, observe aqui o tempo do verbo utilizado pelo apóstolo Paulo: Cristo nos resgatou. Ou seja, a ideia aqui é de que o ato foi totalmente realizado, foi um ato definitivo. Ele não está dizendo Jesus Cristo possibilitou o nosso resgate. Ele não está dizendo Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Tem pessoas que pensam assim, não é? Ó Deus, né? Tem algumas pessoas que dizem assim: Deus disse, faça a tua parte que a minha eu farei. Não, não tem isso. Deus fez completamente. Ele nos resgatou, ele não deixou nada, nenhuma dívida para ser paga. E tudo que eu e você podemos fazer nesse exato momento é receber com alegria e viver com gratidão a Deus, que por nós tudo executou. A bênção de Deus prometida a Abraão, consumada em Cristo, não nos oferece uma nação, mas nos dá o resgate da maldição. E em último lugar, aquela bênção de Deus prometida a Abraão e cumprida em Cristo Jesus, ela não nos concede apenas um propósito nessa vida. Ela nos concede a comunhão com uma pessoa bendita. Olha o versículo de número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que eles recebessem pela fé o Espírito prometido. Que coisa fantástica! Nós não recebemos apenas um propósito nessa vida. Claro que nós temos um propósito nessa vida. Nós vivemos para o Senhor, nós vivemos para a glória do Senhor. Nós vivemos esperando o retorno de Cristo Jesus. Nós temos um propósito.
E nós sabemos que nada acontece na nossa vida sem um propósito bendito do Senhor Deus, que é sábio e providencia todas as coisas. Nem sempre nós identificamos por que Deus nos permite sofrer, por que Deus nos permite solidão, por que Deus nos permite uma vida tão difícil. Nem sempre nós identificamos, mas nós podemos descansar em que tudo o que acontece com um propósito. Mas veja que bênção fantástica, porque Cristo não quer apenas dar para nós um propósito nessa vida. Ele quer nos dar a comunhão com uma pessoa, e a pessoa com a qual nós temos a comunhão é o Espírito Santo prometido. Recebemos uma pessoa do Espírito Santo dentro do nosso coração e podemos viver em comunhão com Ele. E é esse mesmo Espírito Santo que é o selo de garantia de que nós pertencemos a Deus. É esse mesmo Espírito Santo que é o penhor de que o Senhor voltará para nos resgatar. Eu gostaria que você se lembrasse dessa palavra, penhor. Essa palavra vai ser utilizada na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, em outra ocasião, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 38. Diz que em uma determinada ocasião, um homem chamado Judá, de onde virão os judeus, a tribo onde haverá de nascer Jesus, esse homem chamado Judá andou por caminhos que não agradavam a Deus. E naquele momento em que ele andou por caminhos que não agradavam a Deus, ele quis unir-se a uma prostituta. O que ele não sabia é que aquela que se apresentou para ele como sendo uma prostituta era nada mais, nada menos do que sua própria nora, que ele havia esquecido. E quando ele tenta unir-se a essa prostituta, ela diz: que penhor você me dará de que você vai me pagar? Ele diz: aqui está o meu bordão e aqui está o meu cajado. Esses serão penhores e eu voltarei para resgatá-los. E ele manda buscar o penhor, mas ela não está mais lá. E quando ela aparece grávida e as pessoas dizem: olha, ela adulterou, e o próprio Judá, cheio de justiça, ele diz: traga para fora para que ela seja apedrejada. E quando ela aparece, ela pega o cajado e ela pega o bordão e ela diz: de quem pertencem essas coisas? Que é pai dos meus filhos. A máscara caiu, o coração dele se quebranta. A partir daquele momento, Judá nunca mais será o mesmo. Ele volta para a casa dos seus pais, ele começa a buscar a Deus, ele torna-se um líder entre os seus irmãos, mas a palavra penhor está ali. Penhor significa o dono desses objetos voltará para buscá-lo. Se o dono de um objeto se preocupa com o objeto, quanto mais Deus, que nos deu o próprio Espírito Santo, nos resgatará totalmente. Jesus Cristo não nos dá apenas um propósito nessa vida. Ele nos dá a comunhão com o Espírito Santo. Ele não nos deixa órfãos. É esse mesmo Espírito que nos aperfeiçoa na caminhada. É esse mesmo Espírito que, em meio à nossa fraqueza e à nossa fragilidade, ele intercede por nós. É esse mesmo Espírito que aperfeiçoa o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração a Deus. É esse mesmo Espírito que nos transforma e nos conforma à imagem de Jesus Cristo. É esse mesmo Espírito que nos acusa quando nós pecamos contra o Senhor, mas que também garante que existe perdão quando nós voltamos para Ele. A bênção de Abraão, cumprida em Cristo Jesus, nos faz mais ricos do que nós imaginamos. E a minha oração nesta manhã é que Deus abra os olhos do nosso coração para compreendermos a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero contar para vocês duas ilustrações, e agora é aquele momento em que as crianças normalmente iriam atentar, porque a criança gosta de história. Mas essas duas histórias não são apenas para crianças, elas são histórias para adultos também. Uma dessas histórias fala de um mendigo que ficava sempre a pedir e a pedir, a pedir nas ruas de Mumbai, na Índia. Era uma situação horrível.
Ele sempre se colocava em um determinado local, em um monte, próximo a uma encruzilhada, e ele estava ali sentado, sempre pedindo que as pessoas que passassem depositassem pequenas esmolas para ele. Aquele lugar era o ponto dele, ele já tinha garantido o direito de ficar naquele lugar, pedindo esmolas todos os dias. Aquele mendigo faleceu, morreu. E veio uma construtora e tentou construir um edifício naquele local, e enquanto eles estavam cavando, eles descobriram que debaixo daquele monte havia um verdadeiro tesouro. Moedas e moedas de ouro que anos e anos pessoas passaram por ali naquela região milenar, haviam enterrado. E aquele mendigo morreu, pobre, assentado sobre um tesouro, sem descobrir as riquezas que ele possuía. Queridos irmãos, há muitos crentes assim. Há muitos crentes vivendo uma vida cristã pobre, não atentando para as riquezas que eles têm em Cristo Jesus. O quão abençoados eles são em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir com uma segunda história. Essa história está naquele livro de John Bunyan, O Peregrino. A história do peregrino fala de um homem chamado Cristão, e esse homem chamado Cristão, ele anda com um colega de viagem chamado o Esperançoso. O cristão e o esperançoso, eles estão caminhando juntos para Jerusalém Celestial. Essa metáfora da vida cristã que John Bunyan coloca naquele livro ali. E em determinado momento, eles estão caminhando, o cristão e o esperançoso estão caminhando, e eles abandonam a estrada real, eles abandonam o caminho por onde eles deveriam passar. E eles caem presos no castelo da dúvida, que pertencia ao gigante Desespero. E o gigante Desespero, no castelo da dúvida, começa a açoitá-los com dúvidas e mais dúvidas. E eles estão a ponto de entrar desesperados naquele momento, trancados nas masmorras do castelo. E o gigante Desespero diz para eles que eles nunca conseguirão sair do castelo da dúvida, porque não existe nada que poderia libertá-los das dúvidas que eles estavam tendo. Até que em uma noite, o esperançoso volta-se para o cristão e diz: cristão, como que eu fui tolo? Eu tenho comigo uma chave que consegue abrir todas as portas do castelo da dúvida, e nós ficaremos livres das garras do gigante Desespero. E o cristão vira para ele e diz: que chave é essa, esperançoso? Que chave é essa que pode abrir as portas do castelo da dúvida? Ele diz: essa chave são as fiéis promessas de Deus. Se nós confiarmos nas fiéis promessas de Deus, nós estaremos livres do castelo da dúvida e estaremos livres do gigante Desespero. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler uma história sobre as promessas de Deus. Promessas feitas a Abraão, promessas cumpridas em Cristo Jesus, promessas que deveriam acalentar o nosso coração, porque nós somos ricos em Cristo Jesus. E nós deveríamos sair daqui nesta manhã, exultantes, confiantes no Senhor, livres de qualquer dúvida, livres de qualquer desespero. Vamos orar e nós vamos responder a essa mensagem cantando um hino ou um cântico neste momento. Vamos orar. Deus bendito, fale ao nosso coração e abra os olhos do nosso coração. Vivifica-nos nessa manhã e dá-nos a graça de vivermos uma vida para a Tua honra, para a Tua glória, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém.